Estas são as principais regiões e representam as fronteiras dos governos locais. Elas incluem 43 prefeituras regulares, 2 prefeituras urbanas, que são Osaka e Kyoto, e uma região especial chamada Circuito, que é Hokkaido, e uma grande área urbana chamada Metrópole, que é Tóquio, a capital. Esse sistema foi estabelecido em 1868 para substituir as antigas províncias, que na verdade estavam em uso desde o ano 600. A mudança ocorreu naquele ano de 1868, no contexto da Restauração Meiji, que foi uma grande transformação política no Japão e devolveu o poder ao imperador, abrindo o país para o comércio exterior e causando enormes mudanças nas estruturas políticas e sociais do Japão, principalmente na organização regional. Cada uma dessas prefeituras tem um nome, e neste vídeo vamos tentar aprender quais são em japonês, qual é a tradução e o significado em inglês, e qual pode ser a origem ou etimologia do nome. Aviso rápido e desculpe pelas várias pronúncias erradas de japonês neste vídeo. Além disso, em muitos casos, essas traduções diretas fazem pouco sentido e a origem delas é disputada ou incerta. Não encare tudo como fato. Pesquise por conta própria também. Vamos começar em ordem alfabética. Primeiro, Aichi, que significa conhecimento do amor. Vem da palavra original Aiuchi, que por sua vez vem do nome de uma região conhecida como Planícies de Aiuchi. Ela é mencionada pela primeira vez em um poema de Takeshi Kurohito, publicado no Manyoshu, a mais antiga coletânea de poemas japoneses, que é de cerca de 759 d.C. O poema que a menciona diz: "O grito do Grou, chamando por Sakurada, parece o som da maré escoando das planícies de Aiuchi, ouvindo o grito do Grou." Agora, Akita. Akita significa algo como arrozal de outono. Vem de Aita ou Akita, que significa área alagada ou bom lugar para plantar arroz. Então, os dois significados estão conectados. O significado de Aomori também é bem interessante. Significa floresta azul. Durante o período Edo foi construído um porto onde hoje fica a cidade de Aomori. Havia uma floresta próxima chamada Aoi Matsu, no Kimori, que significa floresta de pinheiros azuis, que eram usados como pontos de referência para os navios que chegavam ao porto. Esse nome foi então abreviado para Aomori, que significa floresta azul, agora Shiba. Shiba recebe seu nome de 2 caracteres kanji, chi, que significa 1000, e ba, que significa folhas. O nome era originalmente usado para um escritório de comando regional nos tempos antigos, conhecido como Chiba-kuni, no Miyatsuku. Depois, uma família influente mudou-se para lá e adotou o nome, formando o clã Shiba. Eles detinham um poder significativo na região, que acabou sendo renomeada em homenagem a eles, sendo traduzida como 1000 folhas. Ehime vem do Kojiki, uma antiga crônica japonesa de mitos, especificamente de um conto onde 2 divindades criam a ilha de Shikoku. Aime é uma das prefeituras, e por isso recebe esse nome. Significa bela donzela, referindo-se à deusa que a ilha deveria personificar ou representar. Fukui significa poço da boa sorte. A área teria sido nomeada em homenagem a Matsudaira Ieyasu, um samurai que foi o daimyo da região em 1601. Acho que daimyo é um tipo de governador local. Inicialmente era chamada de Fukugairu, que significa sorte ficando aqui. Depois o nome foi mudado para Fukui. Fukuoka recebeu esse nome após a Batalha de Sekigahara em 1600, quando Kuroda Nagamasa, outro líder local, veio de Okayama e construiu um castelo com o nome de um santuário de sua cidade natal, que tinha o mesmo nome, significando Colina da Boa Sorte. O nome Fukushima é derivado de 2 caracteres kanji, Fuku e Shima, ou Jima. Fuku significa algo como fortuna ou bênção e Shima significa ilha. Juntos significa Ilha da Boa Fortuna. O nome tem raízes históricas e é usado localmente há muito tempo, até mesmo antes do estabelecimento do sistema de prefeituras. Então, quando esse sistema foi criado, o nome simplesmente permaneceu. Gifu é composta por 2 caracteres kanji, ji e fu. Ji significa galho ou bifurcação, geralmente relacionado a estradas que se dividem, enquanto fu significa colina ou monte.
Juntos, significam colina ramificada, provavelmente em referência à geografia local. O nome Gifu tem um significado histórico e foi escolhido por um famoso daimyo em 1567, que combinou o Kanji-ji do lendário Monte Ji na China, simbolizando um lugar onde uma grande pessoa pode se destacar. E Fu, que é outra montanha sagrada na mitologia chinesa, associada à fundação de uma nova era. Esse nome tinha a intenção de simbolizar suas ambições para a região e de trazer uma nova era de paz e prosperidade. Guma significa manada de cavalos. Antigamente, Guma era centro de comércio e criação de cavalos, além de estábulos oficiais do imperador, por isso manteve o nome. Este é um bom exemplo de um nome com uma etimologia bastante direta, da qual podemos ter quase certeza de que está correta, enquanto alguns dos outros, novamente, são um pouco incertos. Hiroshima deriva de dois caracteres kanji, hiro e shima. Hiro significa amplo ou largo, enquanto shima significa ilhas, como vimos antes. Isso reflete novamente as características geográficas da região. Hokkaido, sendo outra ilha inteira, tem uma etimologia semelhante. No entanto, sua origem é única e, segundo algumas teorias, não vem de kanji como a maioria dos nomes de lugares japoneses. Em vez disso, ela teria origem na língua Ainu, a língua indígena da região. Acredita-se que venha das palavras Ainu-op, que significa grande, e Kai, que significa lugar ou terra, combinadas com To, que significa humano. Assim, Hokkaido pode ser traduzido como terra do povo grande ou lugar dos grandes humanos, em Ainu. Mas existe outra teoria etimológica que afirma que significa Estrada do Mar do Norte ou Circuito do Mar do Norte em japonês. Hyogo foi o local do arsenal do governo no período Nara, entre 710 e 794. Portanto, seu nome significa aproximadamente armazém militar, sendo Yu, soldado, e Kao, armazém. Ibaraki tem uma origem muito interessante. Significa castelo do arbusto espinhoso, referindo-se a uma planta local ou a um conjunto de flores, que supostamente foram usadas como defesa contra invasores no século VIII. Ishikawa se refere a um rio local que aparentemente contém muitas pedras e rochas em seu interior, sendo assim chamado de Rio de Pedra. Iwate quer dizer mão de pedra, e há algumas teorias sobre sua origem e significado. A teoria mais aceita se refere a um vulcão local entrando em erupção e expelindo pedras, ameaçando a população local como se fosse a mão do diabo castigando-os. Kagawa é composta por dois kanji, Ka, fragrância, e Kawa, rio, sendo traduzido como rio fragrante. Acredita-se que o nome se originou da fragrância das flores e plantas que cresciam ao longo das águas da região. A etimologia de Kagoshima é estranha e incerta. Se dividirmos seus caracteres, Ka significa servo, Go significa criança ou jovem, e Shima significa ilha. Uma teoria sugere que o nome pode ter derivado da lenda de um servo mítico carregando uma criança através do mar até a região, mas é claro que isso é apenas uma especulação folclórica. Se tiver mais detalhes, avise nos comentários. Kanagawa é formada por 3 caracteres kanji: Kami, que significa Deus ou Jiri, Na, que é um caractere fonético sem significado específico neste contexto, e Kawa, que significa rio. Então pode ser interpretado como rio dos deuses ou rio divino. A origem do nome Kanagawa não é totalmente clara, mas acredita-se que esteja ligada à crença de que a área era sagrada ou espiritualmente significativa. Kochi significa conhecimento elevado. Não é fascinante que o caractere Ko signifique alto e Koriko seja um rei baixo? A lenda conta que um monge local sugeriu o nome da região, talvez em referência ao alto status dos antigos governantes e à importância cultural para o Japão. Kumamoto também tem uma origem bem estranha. O kanji atual significa literalmente origem do urso. No entanto, não há ursos na região, e o nome pode, na verdade, apenas se referir ao castelo construído aqui por Kato Kiyomasa, um governante local que gostava da conotação de força dos ursos e por isso deu esse nome. Em seguida, Kyoto. Durante a maior parte de sua história, de 794 até 1869, a cidade de Kyoto foi a capital imperial do Japão, e seu nome significa exatamente isso: capital ou metrópole.
A etimologia de Mia é realmente estranha, mas novamente, tantas coisas históricas também são, que pode até ser verdade. O nome teria sido inspirado em um comentário do príncipe Yamato Takeo sobre a região, feito ao retornar após conquistar as áreas orientais no século VIII. Ele teria reclamado que sua perna doía, como um moche de 3 camadas, acho que é uma expressão local, que em japonês seria algo como Mia ni Matagai, sendo Mia o significado de triplo. Duas teorias mais prováveis são que pode derivar da antiga prática de dividir a terra em 3 distritos administrativos, ou que se refere aos 3 importantes santuários shintoístas da região, Izegran, Tsubaki e Kumano-Sanzan. Miyagi, que nos lembra o personagem de Karate Kid, significa santuário ou castelo-palácio. Parece se referir especialmente ao Castelo Taga, uma fortaleza em Tohoku, nome da região mais ampla que foi estabelecida no século VIII. O nome provavelmente faz referência ao mesmo castelo. Miyazaki possui etimologia parecida. Pode ser traduzido como Cabo do Santuário, pois Miya significa santuário ou palácio e Zaki, cabo. Parece ser uma referência a um santuário específico da fé shintoísta ou jinja construído pelo imperador Jinmu na região. Nagano significa campo longo. Parece se referir simplesmente às características geográficas da região. Nagasaki originalmente se chamava Fukai. Depois foi renomeada em homenagem a Nagasaki Kotaro, notável da região, mas ao traduzir os termos diretamente, o significado seria Cabo Longo. Cabo não sendo a peça de roupa, mas o termo geográfico, já que Nagasaki, se você olhar um mapa, de fato tem um cabo longo. Assim, essa pode ser a real origem do nome, não a ideia de homenagem a uma figura local. O caso de Nara é incerto e existem muitas teorias sobre o seu significado. Nara não tem significado próprio, mas é comum em nomes. Já Ra significa bom. A etimologia de Nara remonta aos tempos antigos, quando foi a capital do Japão, de 710 a 794 d.C., período conhecido precisamente como período Nara. O termo pode ter se originado do nome do clã ou tribo local que habitava a região antes de se tornar a capital. Niigata significa nova planície de maré. Não há registro sobre a origem do nome, então acredita-se que Niigata se referia a uma lagoa na foz do rio Shinano, uma baía interior na entrada do rio, ou uma vila que ficava em uma ilha dentro do estuário. As origens do nome Oita estão documentadas em um relatório do início do século VIII, que descrevia a região como o primeiro campo de cultivo de arroz do Japão. Está escrito: "Esta é uma terra vasta. Será chamada Okitakuni, que significa terra dos grandes campos." Depois, o nome foi mudado para Oita, significando grande seção. Okayama pode ser traduzido como montanha da colina ou montanha da crista. A cidade de Okayama tem várias montanhas ao seu redor, por isso recebeu esse nome, com Oka significando colina e Yama significando montanha. Okinawa significa um bom lugar para a pesca, embora o significado direto pareça ser corda do mar aberto. Em 754, o monge chinês Jiang Zhen chegou ao Japão. Sua biografia, chamada Tou Daiaju Tozaiedan, faz referência a um nome semelhante já nessa época. Em seguida vem Osaka, onde a tradução direta significa apenas grande ladeira, já que Saka significa ladeira e O significa grande. Historicamente, a área ao redor da atual Osaka era caracterizada por sua localização no delta do rio Yodo e pela presença de ladeiras e encostas naturais, então provavelmente é por isso. Saga parece ter recebido seu nome de um rio local chamado Sakagawa. A tradução direta é muito estranha e seria Sa, significando assistente ou ajuda, e Ga, que significa parabéns ou auspicioso. Ajuda parabéns não faz muito sentido, mas outra interpretação pode ser assistência auspiciosa, talvez se referindo à ajuda no desenvolvimento da região proporcionada pelo rio. Registros indicam que a etimologia de saga vem do período Edo, quando o clã Nabeshima, ao dominar a área, escolheu o nome por acreditar que simbolizava sua esperança de prosperidade e sorte no novo domínio. Saitama pode ser interpretado como joia arenosa ou gema costeira, sendo Sai área costeira e Tama joia. Historicamente, a atual província de Saitama era famosa por seu solo arenoso e planícies costeiras.
O nome Saitama pode ter sido escolhido para descrever a beleza natural ou os recursos valiosos encontrados na área ao redor do rio Tamagawa. Shiga significa algo como celebração próspera. No lago Biwa, próximo à cidade do imperador, havia muitas rochas e usava-se Ishi e Shiga Aru Tokoro para indicar isso, que depois foi abreviado para Shika. Essa frase era usada para descrever a antiga prática de orar pelas bênçãos do lago Biwa. Com o tempo, Shiga passou a ser associado à região inteira. Shimane pode ser traduzido como rota da ilha. Shima significa ilha e Ni significa rota. O nome provavelmente se originou da crença de que a região servia como a raiz ou área fundamental para as ilhas do Japão. Isso reflete sua localização como parte do arquipélago japonês e sua importância histórica como um centro de intercâmbio cultural e econômico. Shizuoka significa colina tranquila. A etimologia parece apenas refletir o ambiente natural tranquilo da região. Tochigi também é bem direto e significa árvore de castanha da Índia. Tochigi vem de Tochi no Ki, já que havia muitas dessas árvores na região. Tokushima também foi nomeada por um daimyo em 1585. Akizuka Yamas construiu este castelo em uma ilha da região e queria um nome de sorte para ele, por isso escolheu este, que significa Ilha Virtuosa. Tóquio, que significa capital do leste, antes se chamava Edo, que quer dizer estuário. Seu nome foi alterado para Tóquio, To, significando leste, e Kyo, significando capital. Quando se tornou a capital imperial em 1868, recentemente vi algo que me fez perceber algo que eu nunca tinha notado, que Tóquio é simplesmente o inverso de Kyoto. Em Totori, o primeiro kanji tori é pássaro e o segundo capturar. Ambos têm a mesma pronúncia, mas a escrita difere. Segundo a lenda, o nome surgiu quando um príncipe capturou um cisne na região para presentear o imperador japonês, recebendo o título de Totoro no Miyako como recompensa. Moradores locais historicamente viviam da caça de aves na região. Toyama significa montanha rica. Antes era Sotoyama, montanha distante, mas depois mudaram para rica. Faz sentido, pois não é distante para quem mora lá. Também menciona seus importantes recursos naturais. Tomi significa riqueza ou abundância. Yama, montanha. Wakayama pode ser traduzido como montanha da harmonia e da poesia. Wa significa harmonia ou paz. Ka significa canção ou poesia. E Yama significa montanha. Acredita-se que o nome se originou da paisagem poética e serena da região, que foi admirada por poetas e artistas ao longo da história. Yamagata significa formato de montanha. Yama é montanha e gata, formato. A etimologia reflete as características geográficas locais. O nome provavelmente se originou do formato distinto da montanha ou da paisagem geral da região. E, de forma semelhante, Yamaguchi é bem direto. Significa entrada da montanha, como a entrada para a montanha Higashi Obanzan. Por fim, Yamanashi significa pera da montanha, devido às muitas árvores Yamanashi no Ki. O nome foi escolhido em 1871 em homenagem a essas árvores icônicas da região, que eu imagino que também deve ser montanhosa. Então, essa é a tradução e a etimologia de cada prefeitura japonesa. Você percebeu algum erro nas minhas explicações? Se for o caso, corrija-me nos comentários e sugira regiões de outros países para eu explicar os nomes na próxima vez. Alguém sugeriu o Reino Unido, então diga se concorda. Obrigado por assistir, inscreva-se para ver os próximos e até a próxima para mais conhecimento geral.